Marcos 8, do verso 14 até o 21, é o texto base daquilo que nós vamos tratar aqui hoje. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? E eu queria fazer essa pergunta para vocês aqui esta noite. Vocês ainda não entenderam? O que vocês estão esperando ainda? E eu queria que vocês refletissem nestas 2 questões. Vocês ainda não entenderam? E o que você ainda está esperando? Nós vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela essa porção da sua palavra santa lida. Querido Deus, eu peço que o Senhor, através do seu Santo Espírito, ó Pai, esteja me usando para transmitir tua palavra. Que ela vá de encontro, ó Pai, a cada coração. Ilumine cada um de nós, ó Pai, para compreendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar aqui esta noite. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, esse texto é muito famoso porque ele fala da questão do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. E nós sabemos que o fermento, tanto o fermento que nós usamos, na hora de fazer um bolo, na hora de preparar um pão, como esse fermento em sentido figurado que Jesus usa aqui, aumenta o tamanho de algo. A aparência fica muito melhor, fica mais bonito, parece muitas vezes ser até mais valioso. Mas esse aumento que o fermento faz não é um aumento na substância realmente. É como se fosse um monte de ar que está ali dentro daquela massa e faz com que aquele bolo, com que aquele pão cresça. A massa não está acrescentada, a massa continua sendo a mesma, mas na verdade está vazio. Aqui Jesus ele está falando a respeito da doutrina, ele está falando a respeito daquilo que os fariseus estavam vivendo, da forma que eles viviam, aquilo que eles ensinavam, através das atitudes que eles tinham. E hoje nós corremos um risco muito grande, se nós não tomarmos cuidado. Todos os cristãos, em especial os jovens, nós vamos deixar que o fermento dos fariseus, fermento de Herodes, ou fermento aí deste mundo, como a gente usa, assim o termo, esteja entrando na nossa igreja, entrando na nossa vida e fazendo com que tudo pareça muito bonito, muito valioso, mas que na verdade está vazio, não vale nada, o sabor é ruim. E não é de hoje que nós temos visto muitas igrejas cheias, mas algumas igrejas cheias de pessoas que estão vazias, pessoas que têm buscado viver apenas de aparência, pessoas que têm destacado mais o ter do que o ser de verdade, dando mais valor àquilo que ela possui, aquilo que as pessoas olham nela e enxergam, do que o que ela realmente é. E aí Jesus, ele chega para os discípulos, porque os discípulos haviam esquecido o pão, acabava de acontecer aqui a segunda multiplicação do pães e peixes, e Jesus resolve instruir os discípulos a respeito disso, desse cuidado. Mas os discípulos estavam um pouco confusos. Eles acharam talvez que Jesus estava dando uma indireta, porque eles não haviam levado o pão para aquela viagem, para eles atravessar e tudo mais. E aí quando Jesus fala, olha, toma cuidado com o fermento, e eles pensam assim, ixi, ele está falando do pão, quem mandou a gente esquecer? Será que foi fulano? Acho que eles ficaram procurando, mas você, Felipe, que tinha que pegar, era você, Cicrano, que tinha que pegar os pães, e agora ele está reclamando aqui com a gente. E aí Jesus fala, poxa, vocês não entenderam ainda do que eu estou falando? Vocês estão achando que eu estou falando do pão? Vocês não perceberam ainda que isso
o sustento de vocês, o alimento, é algo muito pequeno que eu vou prover para vocês sempre. Eu não multipliquei 2 vezes os pães que sobraram 12 cestos de uma vez, na segunda vez sobrou 7, vocês estão preocupados com pão? Vocês ainda não entenderam do que eu estou falando? E muitas vezes nós estamos caminhando na igreja há muito tempo. Somos jovens, alguns cresceram na igreja, mas ainda não entenderam. E ainda está esperando para fazer alguma coisa. Está esperando para viver realmente aquilo que Deus espera de nós. Os fariseus, vocês sabem, eles viviam numa pompa muito grande, cerimônias, vamos dizer assim, gloriosas, de tradição rígida, conhecimento detalhado da lei, mas eles não serviam para ensinar ninguém a respeito do que realmente a lei de Deus ensinava, sobre a justiça, sobre a misericórdia, sobre o amor. Eram pessoas que viviam de aparência, e quanto mais pessoas viam, para eles era melhor. Por isso eles faziam questão de se aparecer, de mostrar para as pessoas quando estavam fazendo o jejum, de mostrar as ofertas grandes que eles ofertavam, no meio do templo cheio, para que as pessoas vinham e falassem assim: nossa, esse daí é bom, esse é o melhor, eu quero ser que nem esse cara, porque ele, olha, ele faz jejum de tantos dias, ele sabe a lei de cor, ele entrega ofertas grandiosas, ele ora bonito lá na frente da igreja, do templo. E muitas vezes nós estamos olhando para algumas coisas assim, e temos esquecido do que é principal na nossa vida como cristão, como jovem cristão. Tem um texto interessante que Jesus ele diz assim a respeito dos fariseus: guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Jesus está mostrando o cuidado que eles tinham com alguns detalhes, com algumas coisas, que eles até coavam ali o mosquito naquilo que eles iriam comer para evitar qualquer tipo de contaminação, mas por outro lado engoliam um camelo, deixava passar coisas essenciais da palavra de Deus. E muitas vezes a gente não tem se entregado completamente. Nós somos crentes pela metade. Ou Deus não tem ocupado o lugar em nossa vida, que é o único lugar que Ele pode ocupar, que é o primeiro. Não tem outro lugar na nossa vida que Deus possa ocupar, a não ser o primeiro. Porque se não for o primeiro, Ele não ocupa espaço na sua vida. Então, os fariseus estavam preocupados com alguns detalhes, coisas pequenas, mas por outro lado, estavam fazendo tudo errado. E muitas vezes, nós nos preocupamos em vir para a igreja, em tocar muito bem as músicas, em decorar os acordes para não errar aquilo que a gente faz, ou a gente vem para o culto, para o pastor poder ver que a gente está vindo para a igreja, ou não sei por qual motivo, muitas vezes alguns aparecem na igreja, mas não é o motivo principal, que é para adorar, que é para servir ao Senhor, e principalmente lá fora, ter uma vida que demonstre que ele serve a Jesus Cristo, que ele é servo de Jesus. E Jesus sabia do risco que os discípulos corriam, de acabar deixando que aquilo que estava acontecendo com eles subisse para a cabeça, e eles se tornassem como os fariseus. Gente, os discípulos estavam andando com Jesus. Imagine, vamos pensar assim, o nome que eles estavam tendo no meio da sociedade. As pessoas olhavam para esses discípulos e falavam assim: nossa, aquele ali é discípulo de Jesus, ele estava lá quando aconteceu aquilo, ele estava ali, olha, eu acho que ele tem o mesmo poder que Jesus. Imagine os discípulos olhando e falando assim: nós fomos os escolhidos, os 12, entre tanta gente ele escolheu a gente. E ele deixar aquilo subir para a cabeça, tomar conta do coração deles, e eles começarem a achar que tudo o que estava acontecendo era por mérito. E se tem uma coisa que é terrível na nossa vida, e a gente tem que tomar cuidado, é com esse sentimento de pertencimento, que a gente acha que as coisas que nós temos pertencem a nós, e é porque nós conquistamos, porque isso vai contra um princípio elementar da palavra de Deus, que é a graça, que tudo que você tem, tudo que você possui é pela graça de Deus. Você pode ter se esforçado, mas se não fosse a graça de Deus, você não teria nada. E aí falta a humildade,
as pessoas são egoístas, as pessoas são egocêntricas, e as pessoas estão vivendo totalmente fora daquilo que Deus tem. E aqui Jesus está falando com quem? Com os discípulos. Jesus está falando com os crentes. Ele não está falando para os outros, ele está falando para a gente, a respeito do cuidado que nós devemos ter com a nossa vida. Você, jovem, você deve ter muito cuidado. Você deve olhar muito bem o caminho por onde você anda. Nós devemos tomar cuidado com a influência da nossa sociedade e se preocupar com aquilo que nós estamos fazendo. Algumas coisas parecem muito pequenas e a gente não dá valor. E são estas coisas que fazem toda a diferença. Às vezes eu uso uma seguinte ilustração para mostrar isso. Tem detalhes que são detalhes, que realmente não têm importância, mas tem detalhes que são importantíssimos. Não sei alguém aqui que já saiu de casa pela manhã para trabalhar, para ir para algum lugar, e durante o caminho você percebeu que você tinha uma pedrinha no seu sapato. Se tivesse uma pedra desse tamanho no seu sapato, assim que você colocasse o pé, você ia anotar e você ia tirar. Mas às vezes é uma pedrinha pequena. E você está caminhando, você está no metrô, você está no ônibus, você fala, eu não vou tirar meu sapato aqui no meio da rua e tirar essa pedra. Quando chegar no trabalho, quando chegar na escola, quando chegar para onde eu vou, eu retiro essa pedra. É uma pedrinha pequena, não é nada demais. Só que quando você chega ali, naquele lugar, você tira o sapato, você olha o seu pé e seu pé está machucado. Aquela pedrinha de nada feriu o seu pé, te feriu, fez um mal para você. E meus irmãos, desde que Jesus deixou o mundo e os discípulos continuaram o ministério de Jesus, muitas coisas começaram a adentrar dentro da igreja de Cristo, porque deixaram que fosse assim, sabe? É só um detalhe, não tem nada demais. E as pessoas falavam, pastor, mas qual o problema? E foi entrando, foi entrando, foi entrando, foi entrando. É igual a idolatria. Vocês sabem como que a igreja cristã se tornou idólatra? E isso não tem a ver com a igreja católica. Até então não existia igreja católica, não existia igreja batista, não existia Assembleia de Deus, não existia nada disso. As pessoas quando morriam iam lá para o seu túmulo e as pessoas começaram a fazer alguns desenhos nos túmulos dessas pessoas, representando talvez quem aquela pessoa foi, o que ela viveu, que era uma pessoa muito boa. E de repente essa questão de imagem começa a se tornar comum e as pessoas começam a usar dentro dos lugares de reuniões dos cristãos. E quando vai ver, a gente vê o que está acontecendo hoje. Tanta idolatria dentro da igreja, porque lá no começo, um desenho de nada não tem problema. E muitas vezes na nossa vida, jovem, principalmente você deixa que algumas coisinhas começam a fazer parte da sua vida. E quando você vai ver, aquele pouquinho, porque fermento só precisa de um pouquinho, não é? Você coloca pouco, você coloca 10 gramas de fermento biológico para fazer um pão. 30 gramas de fermento, você faz bastante coisa. E se você errar a dose, aquilo pode acabar com o pão, com sua receita, ou pode acabar com a sua própria vida. E para ser prático com vocês aqui, falando a respeito dessa influência, eu queria dizer a respeito de algumas coisas que eu ouço de alguns jovens, que já ouvi durante esse tempo que eu sou pastor. Eu já ouvi alguns jovens dizendo o seguinte: pastor, eu quero conhecer o mundo. Nasci na igreja, mas eu quero saber como as coisas são. E aí eu fico lembrando da história do filho pródigo, né? Vamos trazer para os nossos dias. O rapaz chega para o pai dele e fala assim: pai, é o seguinte, eu preciso de um dinheiro que eu quero curtir a vida. Eu quero conhecer o mundo porque eu nasci na igreja. Eu quero ter história para contar para os meus filhos. Por isso eu tenho que fazer um monte de coisa. E aí o pai dele fala assim: pô, menino, tá, fala assim, me dá tudo aí logo, pai, que eu tenho direito, aí eu já saio fora e você não precisa mais se preocupar comigo. Então tá bom. Aí ele vai, ele conhece o mundo, ele experimenta, sabe? Vai ter um monte de história para contar. Só que no final o que acontece, a vida dele quase acaba. E tem muitos jovens se deixando levar por essas ideias, por essas historinhas. Sabe por quê? Porque tem muito jovem que a Bíblia não está sendo o suficiente. Tem muito jovem que quer que, não sei, que desce uma luz do céu, aparece um anjo, alguma coisa assim, para ele ter uma certa experiência com Deus, para que ele possa começar a fazer aquilo que Deus quer. Porque a palavra de Deus para ele não está sendo suficiente. Teve uma das músicas que falou um pouco sobre isso, sobre
a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus. Então, jovem, vocês aqui presentes, quando você olhar para a Bíblia, acredite naquilo que Jesus ensinou, naquilo que está ali, que aquilo seja suficiente para você compreender o que você deve ou não viver. Não fique querendo experimentar as coisas, isso é um perigo muito grande. Alguns falam, acho que ainda não é o momento, porque as pessoas falam que aí fora, você é muito jovem, você tem uma carreira pela frente, você tem que estudar, você tem tanta coisa para fazer, e aí você se deixa levar pelo fermento, e aí você vai esperando, e quando você vai ver, você já está completamente envolvido com aquilo que as pessoas estão fazendo. É devagar, é só um pouquinho. Uma vez um jovem falou assim para mim, nossa pastor, lá na empresa todo mundo gosta de mim. Eu falei, que bom, eles falam que eu não sou um crente careta, porque onde eles vão eu vou também. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei assim, peraí, aí tem coisa errada. Qualquer lugar que eles vão, eles chamam quando eles vão no barzinho, quando eles vão fazer aquilo, mas eu estou lá, pastor. E eu começo a ficar preocupado, porque a gente quer impressionar as pessoas, a gente quer ser o legal, a gente não quer ser diferente, a gente não quer andar na contramão, a gente não quer não se conformar, mas a gente está tomando a forma, e muitas vezes, deste mundo. E eu fico preocupado com estes jovens. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Jovem, cristão, aqui presente, tome muito cuidado com aquilo que você tem ouvido, que você tem visto por aí. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Vista a armadura de Deus, como eles cantaram aqui muito bem. A luta não é fácil, é uma batalha grande. A mente do jovem cristão, meus irmãos, é um verdadeiro UFC. Sabe por quê? Porque o jovem cristão é assim. Ele fica pensando em algumas coisas. E se eu fizesse isso? Aí ele fica pensando quais seriam as consequências daquele pecado. Aí ele começa a pensar outras coisas. Mas e se eu fosse só uma vez com meus colegas fazer aquilo? Mas e se eu saísse e fizesse essa outra coisa só uma vez? E a mente dele começa aquela coisa terrível, aquela briga. E só vai ganhar o lado que você está alimentando mais. E você que vai decidir quem vai ganhar ou não. Se é o lado, vamos dizer, bom ou o lado ruim. Você tem que estar voltado para a palavra de Deus, firmado na palavra de Deus, tendo convicção daquilo que você crê, para que você não seja levado pelo fermento, pelas coisas que as pessoas têm falado aí fora, porque muitas coisas têm entrado dentro da igreja. Cada um, porém, Tiago 1, de 14 e 15, cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então o desejo, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, leva à morte. Vira o processo como que é? Tudo começa no coração. Vou ou não vou? Fico ou não fico? Faço ou não faço? Aí começa aquela briga. Alguns ficam pensando, né? E eu já fiz muito isso na minha juventude, meus queridos. Eu ficava pensando assim, tá dando uma vontade de fazer, sei lá, experimentar um baseado, vamos dizer assim. E aí você fala assim, mas se eu fizer isso? Deixa eu pensar. Bom, mas eu posso fazer isso e depois ir para a igreja, pedir perdão. Eu posso fazer isso e depois falar que eu fui influenciado por alguém, então a culpa não é minha, é do diabo. Mas na verdade, tudo nasce aqui e termina aqui, ou mais precisamente aqui, na nossa mente. Ninguém peca, vamos dizer assim, ninguém é coitadinho. O pecado do crente, ele é friamente calculado, como diz o Chapolin. Vocês lembram de Davi? Davi, primeiro que ele não tinha o que fazer num dia. Enquanto estava todo mundo guerreando, ele não tinha o que fazer. Resolveu dar um rolê no palácio. De repente ele ouve uma voz bem bonita, uma voz vindo, uma voz suave assim, né? Sedutora. E de repente Davi chega ali perto, não tinha o que fazer. Quando não tem o que fazer é perigoso.
e ele olha assim pela janela e vê que tem alguém cantando. Ele percebe que é a voz de uma mulher. Quando ele olha, a mulher está na banheira lá, tomando banho e cantando. Aí ele olha um pouquinho e fala: opa, gostei da voz, gostei dessa mulher. E não tem nada para fazer. E o que nossos avós diziam, e alguns acham que é versículo bíblico, né? Mente vazia, oficina do diabo. E aí ele fala: olha, pede para aquela mulher vir aqui. Quem é ela? A esposa do seu general, do seu comandante? Manda ela vir aqui. E aí Davi comete aquele pecado, friamente calculado. Então manda ele vir para... Ih, engravidou, lascou. Porque normalmente é assim, né? Na igreja a gente só sabe se o jovem fez sexo antes do casamento se engravidar, porque senão ele não conta para o pastor, não conta para o pai, não conta para a mãe. Ele acha que Deus não sabe. Ele acha que Deus não sabe. E aí ela falou: cara, engravidei, e agora? Você vai assumir? Tem pensão, tem não sei o quê. Davi falou: já sei o que eu vou fazer. Manda ele vir aqui, enche ele de pinga, de cachaça, e aí ele vai deitar com a mulher dele, nem vai saber o que aconteceu no outro dia, vai pensar que o filho é dele. Mas o cara era fiel. O cara chegou e falou: não é digno eu estar com a minha esposa enquanto os meus homens estão lutando. Não, vou ficar aqui. Dormiu lá na frente do palácio junto com os guardas. Davi falou: ih, não teve jeito, deu ruim, né? Deu ruim, o que eu vou fazer? Já sei, manda ele na frente, que aí com certeza ele vai morrer. Foi o que aconteceu. Davi cometeu o adultério. Davi cometeu, vamos dizer, um homicídio indiretamente, porque mandou ele lá na frente. E aí a gente vê as consequências de como foi a vida de Davi, né? O filho que nasceu morreu. Depois os outros filhos que ele tem, um comete incesto, o outro mata o outro se rebela contra ele. E lá em Reis nós vemos falando que ele foi um pai que nunca chamou a atenção do filho, por isso que o filho se tornou daquele jeito. Então, olha só onde levou não ter o que fazer. Olha onde levou esse caminho que Davi tomou. Talvez ele ficou pensando: não tem nada demais, eu sou rei, eu posso ter a mulher que eu quero. Meus irmãos, a estratégia de Satanás é sempre a mesma. Ele tenta atacar os jovens cristãos e ele vai usando daquilo que ele sabe que chama a nossa atenção. Aquilo que ele sabe que chama a nossa atenção. Ele não sabe o que você pensa, mas ele está vendo o que você está fazendo. E aí ele usa aquilo contra você mesmo. É você que municia o diabo. É você que dá a arma para ele poder te tentar e fazer com que você caia na tentação. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você está fazendo, jovem. Tudo começa na mente, como eu já disse. E na juventude, eu aprendi algo muito simples. Antigamente, meus irmãos, quem era crente não podia nem ir no cinema. Os irmãos mais velhos aqui sabem como que é, que crente não podia nem ir no cinema. E tinha um jovem que ele tinha uma avó que está na igreja desde essa época. E no cinema não é coisa de crente, nem assistir televisão, essas coisas. E ele juntou os amigos e falou: vou levar minha avó no cinema, só para ver como vai ser. Chegou no cinema com a avó dele. Quando eles estão entrando na sala, a avó dele se ajoelha do lado da cadeira, da poltrona e começa a orar. Falou: vó, você está queimando o meu filme, vó? O que é isso? Você está orando aqui? Aí a grande lição que aquela mulher ensinou para ele: se tem alguma coisa que eu vou fazer que eu não posso orar antes pedindo a bênção de Deus, é algo que eu não devo fazer. É algo que eu não devo fazer. Então, se você vai fazer alguma coisa e você quer saber se é da vontade de Deus ou não, na verdade a gente sabe, mas a gente, tem olho, mas não vê, assim como Jesus falou, tem ouvido, mas não ouve muitas vezes. E o pior cego é aquele que não quer enxergar, o pior surdo é aquele que não quer ouvir, porque se tem uma turminha rebelde, adolescente e jovem. Adolescente e jovem. Desculpa se vocês ficarem bravos comigo, mas vocês vão ver quando você estiver mais velho do que eu estou falando, vocês vão entender. Então você vai fazer alguma coisa, é muito prático. Ora antes: Senhor, abençoa aí que eu vou na balada. Eu quero pegar umas 3 hoje. Vou tomar isso, isso, aquilo. Me abençoa, Deus, para dar tudo certo. Me deixa mais bonito para as menininhas olhar para mim. Você tem coragem de orar fazendo isso? Isso é blasfêmia, né? Isso é terrível. Você tem coragem? Deus, abençoa ali que eu vou sair com meu namorado e a gente está pensando em ir para um motel. Abençoa para dar tudo certo. Você tem coragem de orar falando isso? Querido Deus,
eu vou colar na prova, abençoa aí para que eu consiga colar. Uma vez uma mulher havia esfaqueado uma mulher na balada, e essa mulher se converteu. Só que ela ainda estava aquele processo de julgamento, tinha ficado presa um tempo, tinha sido solta, mas ainda estava no julgamento. E ela chegou e falou assim: pastor, eu vou ter audiência. Pastor, então ora por mim, para eles não me prender. Aí eu comecei a pensar assim: meu Deus, essa mulher esfaqueou a outra. E ela quer que eu ore pedindo para que ela não seja presa, que ela não pague pelo aquilo que ela fez. Eu falei: é complicado. Ela já estava crente, já estava ali, mas eu falei: olha, eu vou orar pedindo para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Mas orar falando assim: Deus, que o juiz não perceba que é mentira, porque ela falou que ia contar mentira, que ela ia falar que a mulher começou a briga na balada, por isso ela sacou a faca e matou. E eu falei: gente, ela querendo que orasse falando assim: Deus, que o juiz não perceba que é mentira o que ela está falando. Eu falei: eu não posso fazer isso. Mas é mais ou menos isso que a gente faz. Jovem, toma muito cuidado com o que você está fazendo. Ore antes, né? Se você tiver coragem de orar pedindo para Deus te abençoar naquilo, olha, pode fazer. Só se você for muito cara de pau, né? Para você orar pedindo uma coisa dessa para Ele. Na minha época de juventude, a gente usava uma pulseirinha que tinha assim: OQJF. A gente deixava virado para a gente, que era o acróstico de o que Jesus faria. Para tudo que a gente fazer, a gente olhar: o que Jesus faria, né? O que Jesus faria se fosse Ele? O que Jesus faria? Mas aí você está de blusa, né? Jesus não está mais vendo, vou fazer. É mais ou menos assim que a gente acha. Então nós temos que tomar cuidado. E eu queria dar para vocês duas formas e duas lições para você poder resistir às tentações. Primeiro, a gente tem que entender que não nos sobreveio nenhuma tentação que a gente não conseguisse superar, ok? O Espírito Santo é com a gente, Deus é conosco, e se você quiser, Ele ajuda. Se você buscar, você vai conseguir superar aquilo que está acontecendo, porque ser tentado é muito comum, e eu sei que constantemente vocês sofrem com isso. Ocupe o seu tempo e a sua mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que maravilha esse texto. É uma das maiores e melhores estratégias para a gente conseguir vencer essa batalha que acontece dentro da nossa mente. É a gente ver se aquilo é algo bom, é algo que realmente agrada a Deus. Leia a Bíblia, assista uma boa pregação, faça alguma coisa, ocupe sua mente para não deixar que as coisas ruins comecem a passar. Só que tem gente que é assim: pastor, não tenho nada para fazer. O pastor falou que eu tenho que ocupar minha mente, então eu vou na internet procurar o que fazer. Ô perigo. Mas no começo está tudo bem. Ele vai falar assim: já sei, não tem nada demais, futebol, vou ver o resultado do meu time. Qual o problema? Vou ver quanto foi o jogo. Aí ele entra lá, a primeira coisa que ele vai ver do lado do resultado: as musas do Brasileirão. E aí ele corre um grande risco de ser levado para a tentação, porque os olhos, né, é a candeia do corpo, é como se fosse a janela da nossa alma. Então a gente olha, e se a gente não tomar cuidado, aquilo toma conta de nós. Toma cuidado com o que você vai fazer. Ocupa a mente. O pastor falou para mim não ficar sem fazer nada, vou ver série na Netflix. Aí você vai ver alguma série, você fala: nossa, tá todos os meus amigos comentando, não tem nada demais. E aquela série muitas vezes vai influenciar você em algumas questões de violência, algumas questões de suicídio, vai te ensinar algumas coisas erradas na maneira como você lida com a sua vida, como você lida com a sua família. E aí às vezes vai ter algum apelo sensual. E isso é um perigo muito grande. Não estou falando nem de pornografia, porque para alguns jovens, se ele vê um decotão, ele já fica oriçado. Não precisa de muita coisa para que ele caia na tentação. Então tome muito cuidado com aquilo que você escolhe para ocupar sua mente. Vai estudar a Bíblia, vai estudar
a lição da EBD do próximo domingo, não deixa para estudar no sábado à noite ou no domingo de manhã antes de ir, dar uma passadinha assim no caminho para dizer para o professor da EBD que você estudou, que você sabe o conteúdo. Tome muito cuidado com o que você está vendo, com o que você está assistindo. Eu lembro uma música antiga do Titãs que falava: a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora todas as coisas que eu penso me parecem igual. Tudo que a antena captar, meu coração captura. Né? O que tinha na época, a influência da mídia era maior, era a TV, era a rádio. E eles fazem essa letra falando do o que a televisão faz com as pessoas. Hoje é a internet, hoje é a TV também, hoje nós temos outros tipos de mídias sociais. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tome cuidado com aquilo que você está vendo. Ocupe sua mente. Não deixe que essas coisas tomem conta de você. Mente vazia, oficina do diabo. Tudo que for de boa fama, que for amável, tudo que for excelente, se tiver algum louvor, que isso ocupe a sua mente, jovem. Tome muito cuidado com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está ouvindo. Não se deixe levar por essas coisas, porque tudo é fermento. Tudo parece muito bonito, tudo parece maravilhoso, mas na verdade é algo vazio, não é nada, não presta, só vai fazer mal para a sua vida. É o fermento dos fariseus. Tome muito cuidado. Outra dica, além de ocupar a sua mente, é você renovar o seu entendimento. Tem um texto muito conhecido, né? Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não se enquadra mais nos padrões desse mundo. Você foi transformado, você é uma nova criatura. Você não é mais escravo do pecado, mas você é liberto por Cristo. E você deve buscar ter uma postura de vida condizente com isso, com a vida que Jesus teve. Renove sua mente. Busque o padrão de Jesus para a sua vida. Cuidado com a forma que você tem lidado com as situações no seu trabalho, na sua família, até mesmo dentro da igreja, nos seus relacionamentos, em tudo que você está fazendo. Toma muito cuidado com a forma que você vive. Isso é extremamente prático, é o que você faz no seu dia a dia. É o porquê que você veio aqui nessa igreja hoje. Vocês que tocaram, para que vocês vieram aqui? Vocês vieram para se aparecer? Vocês vieram para adorar a Deus? O que motivou vocês a virem aqui? Músicos, tomem muito cuidado. Vocês são extremamente visados, muito visados. E não só pelos solteiros e solteiras, muitas vezes. Vocês são visados principalmente por Satanás. Por Satanás. E dizem que ele era um regente, né, de música, ele entende. Regente do coro celestial. Ele entende muito bem. E ele sabe como isso sobe para a cabeça. Sobe para a cabeça. Tome muito cuidado. E isso tem a ver com tudo que você faz. As atitudes que você tem no seu trabalho, a forma que você lida com o seu superior, o horário que você chega no trabalho, tudo isso, você mostra que você tem um entendimento diferente, que você serve a Jesus Cristo. Tem algumas pessoas que roubam constantemente o chefe. Tem algumas pessoas que usam o horário de trabalho para fazer coisas pessoais. Eu já vi muitos colegas de trabalho que passavam o dia inteiro na internet, no Facebook, vendo vídeo no YouTube, e você está roubando o seu patrão. Pessoas que levam canetas para casa do trabalho, pessoas que levam papel, fazem impressões sem o chefe saber. Isso tudo você está mexendo com o que não é seu. Isso não é procedimento de cristão. Agora pensa o seguinte, pensa no que você faz no seu dia a dia. Se é trabalho, se é estudo, ou se você fica em casa, as coisas que você vê. Imagine se você estivesse indo para o trabalho e Jesus estivesse sentado do seu lado no carro ou no ônibus, o tempo todo. Pense quando você chega no trabalho, Jesus sentado do seu lado. Pensa Jesus sentado do seu lado enquanto você está na faculdade. Pensa Jesus sentado do seu lado enquanto você está lidando com sua mãe, com seu pai em casa, com sua família, quem quer que seja. Agora diz para mim o seguinte, se Jesus estivesse o tempo todo sentado do seu lado, você viveria de forma diferente? Viveria? Se você falou sim, Deus tenha misericórdia da sua vida, porque Jesus está o tempo todo do seu lado. E se você não percebeu isso ainda e você teria que mudar o seu jeito de vida, é porque você não está vivendo de acordo com aquilo que Jesus quer que você viva. Tome muito cuidado. Eu falei, de sensualidade, eu falei
de algumas coisas referente a isso, e eu fico vendo algumas pessoas no Facebook, no WhatsApp, porque tem o crente do Facebook, né? Crente de Facebook e crente do WhatsApp. Aquela pessoa que você vê que não vive nada daquilo que Deus espera, mas ela sempre manda um versículo para você no WhatsApp. Ela sempre manda uma mensagem assim, sabe? Ai, Deus falou muito comigo hoje. E aí o que eu acho pior é quando as irmãzinhas vão ir para o culto e tira a foto, faz a selfie, e aí coloca um texto bíblico, e na foto ela está empinando o popô ou mostrando o decotão, falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tira a foto dando um beijinho no ombro, fazendo coisa sensual, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 do outro lado, eu não serei atingido. E acha que é crente. E aí as pessoas fazem o quê? Começam a fazer videozinho na internet tirando o sarro dos crentes, porque tem um monte de crente assim. E acha que isso é viver o que Jesus espera. Isso é fermento dos fariseus. Isso é aquilo que parece bonito, isso é aquilo que parece valioso, mas não vale nada. Não vale nada. Tome muito cuidado. As mulheres têm que tomar um cuidado muito grande, porque Deus fez vocês de uma maneira especial, maravilhosa. E se vocês não tomarem cuidado, vocês se tornam objeto da lascívia dos homens, ou até de outras mulheres hoje. Então preste atenção no jeito que você se veste, a roupa que você coloca. E às vezes eu fico pensando, pastor Alexandre e pastor Daniel, em algumas igrejas que exigem um certo tipo de roupa, e às vezes eu acho, às vezes está certo, porque tem tanta gente sem noção, mas às vezes eu passo em frente a algumas igrejas e não sei se vocês já viram a irmã Sereia. Já viu? Ela só usa saia, mas é aquela saia que é tão apertada aqui, que parece que precisa passar manteiga para entrar. Aí não adianta. Renovai o vosso entendimento. Temos que transformar a nossa maneira de lidar com as coisas. Mentiras, falta de responsabilidade, passar a perna nos outros, fofocar a respeito da vida dos outros. Jovem não faz muito isso não, mas me permite falar aqui, gente, eu não quero dar indireta para ninguém, mas sabe uma coisa que tem sido muito comum hoje na igreja? Eu não vejo muito jovem fazendo isso, porque jovem é meio quietão, né? No sentido de, você falar para ele fazer um pedido de oração assim no meio do culto, às vezes ele fala aí para orar pela minha família aí, o emprego e tal, ele é mais sucinto, não é muito, né, delongado, a não ser nas reuniões próprias, né, de jovem, fala bastante, né? E aí, você já viu fofoca disfarçado de pedido de oração? Já? Irmãos, eu queria fazer um pedido de oração. Ora pela família do pastor para nada de mal acontecer com eles. Ora pelo filho do pastor, a pessoa nunca orou pelo pastor, mas de repente ela faz um pedido. Ora para o filho do pastor para que ele tome cuidado com as amizades dele. Daí todo mundo já começa a imaginar, já sei, o filho do pastor está andando com gente ruim aí, andando com gente errada. Irmãos, vamos orar pela irmã fulana, porque a filha dela, irmãos, fez isso, aquilo, outro, e começa a falar tudo. Ela não quer abençoar a vida daquela pessoa, ela quer que todo mundo saiba o que aconteceu. Ela quer fofocar a respeito da vida daquela pessoa. Meus queridos, isso tudo tem a ver com renovar o nosso entendimento, com mudar a nossa maneira de viver e entender que devemos viver da maneira que Jesus quer que vivamos. Tome cuidado com as pessoas que você pede conselho. Salomão teve um filho chamado Roboão, que é o que assumiu o trono depois dele. Só que as pessoas estavam cansadas por causa dos impostos altos. E as pessoas vêm falar assim: olha, ô rei, maneira aí no imposto, reduz aí um pouco aí o IPVA, IPTU, né, e tudo mais. Aí Roboão, de vez de ouvir os anciões, ele vai falar com os amigos dele. Tudo gente boa. Olha, ô Roboão, sabe o que você tem que fazer? Você tem que chegar para o povo e falar assim, ó: vou cobrar mais caro agora, e quem quiser que, ó. Ele fez isso. O que aconteceu? O reino dividiu. O reino do norte, reino do sul, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Se levantou Jeroboão para ficar no reino do norte, outra pessoa, por causa de um conselho errado que ele ouviu. Tome cuidado com quem você ouve. Muitas vezes você quer ouvir um amigo, não quer ouvir seu pai, sua mãe, seu responsável, seu pastor,
ou você só procura o pastor depois que a bomba estoura, não tem mais como esconder. Não tem mais como bomber. Quando a barriga começa a aparecer, eu tenho que falar para o pastor. Tenho que falar para o pastor. Eu fico fora, vou morar num sítio aí por um tempo e depois eu apareço aí com uma criança, falo que eu adotei, alguma coisa assim desse tipo. Tome muito cuidado, jovens, com a forma que vocês estão vivendo. Renovem a sua mente, tenham temor a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Cuidado com a influência da moda, com a influência da mídia. Eu falei das mulheres, né, mas não falei dos rapazes. Eu tive um amigo, hoje ele é pastor, mas teve um amigo meu, e eu vou falar o apelido dele, mas eu não quero, mas eu acho que vocês vão fazer isso, né? Não chame ninguém desse apelido, mas sabe qual que era o apelido dele na igreja? Gavião das Fiéis. Gavião das Fiéis. Ele fala assim pra mim, olha, eu não é que eu era sem vergonha, é que eu namorava, não dava certo, eu namorava outra. Ele é bonitão, o cara é bonito, mano. Pensa, eu sou homem, mas o cara é bonito, tá? Vocês não se preocuparem de eu estar falando que ele é bonito, né? E aí às vezes o rapaz se acha o máximo. Isso não é comportamento de crente, porque as meninas todas da igreja querem namorar com ele, e ele se sente o bambambam, namora uma, namora outra, e na verdade você não é o bambambam, não, você é um covarde, que fica brincando com o sentimento das meninas, e fica se achando o máximo. É só fermento, parece bonito, parece bom, mas não vale nada. Por dentro, aqui é vazio. Já viu gente assim? É vazio. Então toma cuidado com a forma que você está vivendo. Toma cuidado, meninas, meninos. Para de sensualizar. Espera que no momento certo Deus vai mandar alguém que vai gostar de você pelo que você é, não só pela maneira que você fica, talvez, se aparecendo para as outras pessoas. Deus vai mandar no momento certo. Tenha fé, tenha fé. Eu consegui casar, vocês não vão? Vocês vão conseguir. Deus vai preparar alguém para você. Mas não fique, tome cuidado. Não deixe que o desespero tome conta de você e você faça escolhas erradas. Porque se tem um assunto que jovem acha que é entendido, é quando fala de relacionamento, de namoro. Ele se torna especialista quando ele começa a namorar, e ai daquele que aconselhar diferente. Aí até a mensagem ele interpreta errado, ele lê a Bíblia e interpreta errado. Tinha uma jovem que começou a namorar um rapaz e eu falei assim, isso não é de Deus, isso não está certo. Não está certo isso. Aprendeu diferente e ela fugia porque eu estava falando. E um dia eu estava pregando na igreja e eu falei o seguinte, irmãos, nunca desista de orar por alguém. Às vezes você fez de tudo que você podia, acompanhou essa pessoa, falou da palavra de Deus, chorou do lado daquela pessoa, mas não deixe de orar, porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra, não é você. Não deixe, não desista. Às vezes você tem alguém na sua família, um viciado, e falando nesses termos. Quando terminou o culto, a menina falou assim, o pastor falou que eu não posso desistir de ninguém. Continuou com o namorado. Até a palavra interpreta errado para ser conveniente com o que ela quer fazer. Jovem, tome muito cuidado, porque a gente fica arrumando desculpa para poder pecar. Tem que renovar o nosso entendimento. A gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. A gente fica arrumando desculpa ou culpado para o nosso pecado. E lembra, o pecado começa aqui. Nada mais é do que um desejo que você tem lá no fundo. Aí o inimigo sabe disso e usa aquilo contra você. Tomem muito cuidado. Porque nenhum de nós vive para si. E nenhum morre para si. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morreremos. De sorte quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? Que isso esteja sempre no seu coração. Lembra que diante das tentações o Espírito Santo está disposto a te ajudar. Lembre-se que é muito melhor você falar para Deus, Deus, está difícil, tem uma tentação aqui grande. É muito melhor você confessar uma tentação do que você ter que confessar um pecado. Então, antes de chegar lá, coloque diante de Deus que está difícil de enfrentar aquilo. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Eu queria, nesse momento, que
todos vocês fechassem seus olhos. E eu queria que você fizesse um pequeno momento de reflexão a respeito da sua vida. Pense em tudo aquilo que você está fazendo, aquilo que você faz quando você acorda, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando em frente ao computador. Pense a respeito daquilo que você tem pensado, o pecado que muitas vezes você tem caído, as tentações que estão vindo sobre a sua vida diariamente. E eu queria que você colocasse diante de Deus tudo isso agora. Eu queria que você fosse muito claro com Deus aí no seu pensamento e falasse assim: Deus, está difícil. Deus, às vezes vem alguns pensamentos na minha mente e muitas vezes, Deus, eu tenho vontade de experimentar o que esse mundo quer me oferecer. Eu tenho vontade de partir para o outro lado e fazer coisas terríveis. Coloca isso diante de Deus. Fala o que muitas vezes tem te tentado, o que tem acontecido na sua vida. E peça para que Deus te ajude a resistir tudo isso, a superar estas tentações, superar isso que muitas vezes tem travado sua vida. Faça e peça para Deus abrir os seus olhos, para Ele te dê discernimento espiritual, para que você possa compreender o que é fermento, aquilo que parece ser bom, aquilo que parece ser maravilhoso, mas muitas vezes é uma arma que o inimigo está usando para te derrubar. Ora agora, eu sei que todos nós vivemos e passamos por tentações. Coloque diante de Deus. Não tenha vergonha de falar com todas as palavras aquilo que muitas vezes tem vindo à sua mente, e peça para Deus te dar forças. Não tenha vergonha de colocar diante de Deus sua tentação ou de confessar o seu pecado, mas tenha vergonha de cometer o pecado e não confessar, e não se achegar a Deus para pedir perdão e não se arrepender. E aí, vocês entenderam? O que vocês vão esperar para começar a fazer diferente? Vou deixar vocês com essa pergunta. Amém? Muito obrigado por esta oportunidade. Agradeço mais uma vez a todos, Vitor, pastor Alexandre. Foi um prazer estar aqui com vocês.